Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, do qual temos que estar com Ele todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, oh glórias a Deus, porque Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos conduz ao Pai. Ele disse: não se turbe o vosso coração, senão eu não vos teria dito, a casa do meu Pai há muitas moradas. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Para isso, como ele nos disse hoje, examinai os espíritos, cada um examinai a si mesmo. Temos que estar com uma consciência nos acusando como cumpridores através do Espírito de Cristo, porque ninguém se cumpre por si mesmo, somente através dele. Ele é o elo da perfeição, ele é aquele que através da fé se cumpriu. O Pai o enviou e ele cumpriu todo o propósito. Assim, o Pai nos atrai até Cristo enviando o seu Espírito, e quando nós somos seus imitadores, ele disse: tende bom ânimo, eu venci. E assim nós somos vencedores em Cristo, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Em Cristo sois vencedores, ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, a couraça da justiça, usando o escudo da fé, com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, perseverantes, calçando os pés na preparação do Evangelho, revestindo do capacete da salvação, a couraça da justiça, e assim nós perseveramos em mais um dia, porque Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Tudo é possível ao que crê. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. Que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem a chave da morte e do inferno, como Ele nos disse por esses dias. Aquele que está segundo o verdadeiro amor, ele não tem medo, porque o medo pressupõe condenação, né? Pressupõe aquele que tem o verdadeiro amor sabe que nada o separa do seu verdadeiro amor, nem mesmo a morte. Não existe nada que nos separa do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem aquilo que é estreito. Nada nos separa do amor de Cristo. Estamos sendo preparados para algo que a Bíblia diz que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou. É algo maravilhosíssimo, do qual nós almejamos a salvação, a vida eterna, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha os dias fartos com abundância, ao invés de serem abreviados. Porque com o entendimento de próprios olhos não se alcança, ninguém consegue por entendimento de próprios olhos. Somente através daquele que nos justifica, daquele que nos fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Quando ali os discípulos perguntam a Jesus quem poderá se salvar, porque ele dizia que os ricos não herdarão o reino dos céus. E ele disse: aquilo que é impossível para homens é possível para Deus. Tudo é possível para Deus, tudo é possível àquele que crê. Até mesmo aquelas que eram estéreis, segundo a palavra de Deus, elas
tinham as suas promessas, seus filhos, onde havia sempre uma luta dos naturais com os de fé. Seguimos segundo a fé, porque aquele que almeja algo que é celestial tem que ser segundo a fé. Não seguimos, não buscamos aquilo que podemos, somente aquilo que contemplamos, mas buscamos aquilo que pelos olhos espirituais já contemplamos. E ele é aquilo que gera em nós a própria promessa. Somos a própria promessa, aonde ele disse: aonde pisar a planta dos pés, ele é conosco. Ele é o Emanuel, Deus é conosco. Aonde formos, somos luz, somos candeia para aqueles que estão nas trevas, na escuridão. E assim nós devemos perseverar, como Jesus disse: um cego não pode guiar outro cego. Hipócrita, por que quereis remover o cisco do olho do irmão, enquanto há uma trave no seu? Remova primeiro a trave em vosso olho, para depois remover o cisco do olho do irmão. Temos que ser luz, os olhos luz para os nossos caminhos, ter zelo para a nossa própria alma, para anunciar a verdade àqueles que estão na escuridão. Porque aquele que não tem zelo pela sua própria alma, não vai ter zelo pela alma dos outros. E muitos, por ouvirem aqueles que estão rumo à perdição, se não atentarem, acabam sendo seduzidos e enganados, porque são influenciados, levados por ondas teológicas que vai e vem e nada lhes acrescenta. Buscai a sabedoria do alto, que está na origem, a unção que despedaça todo jugo, porque a sabedoria desta era perversa já vai desvanecendo, dos poderosos desta era perversa. Falamos de uma sabedoria rumo à maturidade, onde através do exercício constante da fé, adicionamos as virtudes de Cristo à nossa fé. Falamos de uma sabedoria com a estatura mediana daquele que revela a plenitude de Deus, Cristo Jesus, aquele que disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigos, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E através desta palavra, a revelação é que a palavra revelada, o adversário não rouba, jamais rouba a verdade daqueles que são os verdadeiros adoradores, que o adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que se tiverem de gloriar, gloriam antes em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, ele nos renova. A sua graça nos basta, fugindo de toda vanglória, como ele sempre nos ensina. A vanglória é maligna. A forma de fugir da vanglória: o servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus. Mas depois de fazer estudo em oculto, do qual o Pai que está no alto vos galardoa, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Porque a ele seja toda honra e toda glória. Ele é aquele que tudo opera em nós através do Espírito de Cristo. E toda honra e toda glória àquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que faz grandes sinais, o grande profeta, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho. Maior, não se encontrou outro maior, o maior abençoou a semente de Abrão, a promessa, tabernáculo celestial, não terreno, tabernáculo que ele levantou a tenda caída de Davi em 3 dias, um corpo preparaste, passou pela morte e cruz, ressuscitou ao 3º dia, fez as suas aparições com o corpo ressurreto há cerca de 40 dias. Aquele que disse: não me detenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai e vos mande
o outro advogado, o consolador, o batismo de fogo com a ascensão de Cristo, o qual é aperfeiçoado para toda e boa obra. E nós seguimos ouvindo as advertências. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e através de acatá-las, permanece no caminho, jamais à beira do caminho a mendigar. Aquele que é ouvinte e praticante, porque aquele que é somente ouvinte engana-se, ilude-se a si mesmo, e grande é a queda e a ruína, porque é como um servo insensato que constrói a sua casa sobre a areia, e grande é a queda quando vem a tempestade. Já aquele que é prudente cava sobre a areia até encontrar o alicerce seguro, a rocha inabalável, do qual pode vir a tempestade que ele permanece. Está escrito: a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A unidade da fé que prevalece dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aquele que firma os nossos passos, os nossos joelhos não são vacilantes. Ele é a força do nosso braço, ele é a mão poderosa que firma os nossos, que nos coloca firmes, que jamais, ainda que tropece, é o justo que ainda que tropece 7 vezes, ele se levantará 7 vezes. Assim diz a palavra do Senhor. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E em mais um dia perseverais, segundo o autor e consumador da nossa fé. Sempre analisando a si mesmo, examinando a si mesmo, e com uma consciência como cumpridora, na reverência, no temor, que é o princípio da sabedoria. O fim é teme a Deus, a Cristo, e desvie do mal. A Bíblia diz que no interior de todo ser humano há um desejo por conhecer a palavra, há um desejo pela vida eterna. E ele é aquele que convence o homem de seus pecados. Quando falamos em homens, falamos do ser humano, tanto a homens como mulheres. Está com a oportunidade de arrepender, produzir frutos dignos de arrependimento e consertar diante do Senhor, porque Ele é riquíssimo na benignidade, misericórdia. Todo aquele que alcançar o perdão, mas lembrai-vos, Ele não agrada daqueles que retrocedem. O pecador permitente, aquele que persevera sempre segundo o erro, o espírito do erro. Temos que andar segundo o espírito reto, inabalável, o qual firma os nossos passos dia após dia. E assim perseverai. Até aqui nos sustentou o Senhor. Por amanhã a Ele pertence. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.